Ei, gente! Ei, gente, estamos aqui pela TV Horizonte. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui pela TV Horizonte. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. O senhor aí também, muito obrigado, né? E você sabe como é que é, nós estamos aqui também pelo YouTube, TV Horizonte Oficial. Você conhece o funcionário puxa-saco? O funcionário puxa-saco é aquele assessor que fica perto do chefe, né? E tudo que o chefe faz, mesmo que seja uma coisa muito sem importância, ele fala, sensacional, maravilha. Não? Pois é, o ministro da Saúde teve uma ideia sensacional. Por quê? Porque todo ministro da Saúde que entra no ministério fala assim, vou acabar com a fila do SUS, com a fila das cirurgias eletivas. Infelizmente, não acabam com as cirurgias eletivas, com a fila, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo um sujeito reclamando que está há 3 dias, está no pronto-socorro já não sei quanto tempo, e três vezes a cirurgia que ele tinha que ser feita foi transferida. E até hoje ele não fez a cirurgia, né? Mas o ministro da Saúde, né, o Padilha, ele teve uma ideia genial. Vai convocar os hospitais particulares a fazerem as cirurgias eletivas que o SUS não consegue realizar nos hospitais públicos. Palmas para o ministro, que maravilha, não? Logo um assessor falou, sensacional, maravilha, ideia fantástica, né? Essa ideia é fantástica, né? Porque eu acho que, por exemplo, vem para Belo, há mais de 10 anos atrás, 12 anos atrás, vinha para Belo Horizonte 150 milhões de reais do SUS por mês, só para Belo Horizonte. Mas vem também para Contagem, para Betim, para Nova Lima, para Santa Luzia. Todo mundo recebe dinheiro do SUS para administrar o SUS na sua cidade, né? O dinheiro nunca dá. Eu não sei se é um problema de gestão, né? Mas o dinheiro nunca dá. E aí tem pessoas que... Tive uma senhora que ficou 10 anos na fila para fazer uma operação no joelho. 10 anos, num joelho só. Aí quando precisava entrar na fila para fazer o segundo joelho, ela morreu. Morreu antes de fazer a operação. Parece que até para as pessoas mais idosas, né? Vamos deixar para lá que ele morre, aí é menos um problema para o SUS, né? Infelizmente parece que é assim, né? Então, quantas pessoas estão aí na fila para fazer uma cirurgia e não conseguem fazer? Se o ministro conseguir transformar, né, essa ideia dele na prática, colocar essa ideia na prática, vai ser muito bom, né? Eu lembro que antigamente, quando era o sistema INPS, quando o sistema era INPS, e o INPS cuidava de 60% da saúde dos brasileiros, porque o cara tinha que ter carteira assinada ou pagar a previdência, para ter a carteirinha do INPS, né? E aí, tendo a carteira do INPS, todos os hospitais mais importantes das cidades tinham convênio com o INPS. Por quê? Porque permitia-se, naquela época, que o cliente, o paciente do INPS, alugasse um quarto no hospital, alugasse uma televisão, quer dizer, o hospital ganhava também na hospedagem. Aí o Alceni Guerra, que foi o ministro da Saúde do Collor de Mello, proibiu, disse que cliente SUS é cliente SUS, não podia fazer isso. Aí os hospitais desinteressaram em atender os clientes do SUS também, né? Aí o SUS ficou só com a rede pública, e a rede pública está sobrecarregada, né? A ideia do ministro Padilha de convocar os hospitais públicos, os hospitais particulares, para fazer as cirurgias eletivas, que nós estamos precisando delas, não, é uma grande ideia, né? Uma grande ideia, uma maravilha. E que essa ideia seja colocada em prática, né, ministro? E aí eu estou aqui como aquele puxa-saco que fala, parabéns, ministro, grande ideia, fantástico, é isso aí. André, e aí, na redação da Rede Catedral, André, boa tarde. Boa tarde, Assi, tudo bem com você? Mais Tudo bem. uma vez, boa tarde a quem nos assiste aqui pela tela da TV Horizonte no programa Aí, Gente. Ô, Assi, olha só, nós tivemos um dado interessante divulgado pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais na manhã de hoje,
Minas Gerais registrou uma alta de 25% na localização de pessoas desaparecidas. Para se ter noção, somente nos 3 primeiros meses deste ano, 1.572 pessoas desaparecidas foram encontradas no estado, uma média de 17, pessoas localizadas por dia. O levantamento foi divulgado pela Polícia Civil e somente em Belo Horizonte foram 385 pessoas encontradas, 31% a mais do que o registrado no ano passado, que foi um total de 293, isso de janeiro até março. A delegada Ingrid Estevam, da Polícia Civil, da delegacia, aliás, da Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida, ela fala sobre quais foram os motivos que fizeram com que esses números subissem. Vamos ouvir? Vamos lá. A Polícia Civil de Minas Gerais segue aumentando o número de pessoas localizadas em todo o estado. Já no primeiro trimestre deste ano, foram 25% a mais comparado com o ano passado no estado de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, este número é ainda mais expressivo, 31%. Desde o início do ano de 2024, a Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida intensificou e aprimorou o atendimento 0800, responsável por receber denúncias de localização de pessoas. Além disso, intensificou também as investigações. Isso contribuiu para o aumento de localização de pessoas. A PCMG alerta a sociedade. Assim que uma pessoa for localizada, o familiar ou desaparecido maior de idade deve comparecer a uma unidade da Polícia Civil ou à base da Polícia Militar e solicitar o registro de localização. Caso o registro de localização não seja realizado, o alerta de desaparecimento permanecerá no sistema, causando alguns impedimentos administrativos para a pessoa desaparecida, como, por exemplo, impedimento para tirar a segunda via de documentos ou acesso a outros serviços. Se o registro de desaparecimento é importante, o de localização é fundamental. Registre. Assim, outra coisa que é extremamente importante é aquele mito de que as pessoas têm que esperar 24 horas no desaparecimento de uma pessoa para poder fazer o registro na Polícia Civil. Isso não existe. A Polícia Civil vem intensificando a informação de que você deu, que um parente seu, uma pessoa conhecida, desapareceu, imediatamente procure uma delegacia, procure a Polícia Militar e faça o registro imediato do desaparecimento dessa pessoa, porque quanto mais rápido esse registro for feito, mais fácil vai ser o processo de toda a feitura de investigação e de procura dessas pessoas que estão desaparecidas. Hoje mesmo, mais cedo, tinha uma moça que estava desaparecida, rodando nas redes sociais, com um surto psicótico, tinha sido vista a última vez lá na região da Tito Fugêncio, lá em Contagem, e graças a Deus ela foi encontrada na manhã de hoje no bairro Gamileira. E é assim mesmo. Teve desaparecimento, não vem com essa história, não esquece essa história fiada de que é necessário esperar 24 horas. Não é necessário esperar tempo algum. Desapareceu, sentiu que está desaparecido, procura a polícia, viu, assim? É isso aí. Aliás, nós temos uns casos, né, que nunca foram, né, não foram resolvidos. Por exemplo, aquele menino Carlinhos, lá de 30, 40 anos atrás, né, que sumiu no Rio de Janeiro. E até hoje nunca mais nada, foi aparecido, né? Infelizmente, né? E aqui também nós tivemos também, aqui em Belo Horizonte, casos assim que foram, né, destacados pela imprensa e etc. Tal. Infelizmente, né, não se achou essas pessoas, não se acharam essas pessoas, né? Infelizmente. É verdade. É isso aí. Vou cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquele ardor a urinar, aquela coisa ruim, né? Ah, pílulas de Lucem está há 80 anos no mercado. 80 anos, né? E aí você sabe, se precisou, pílulas de Lucem. Você encontra em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. André, daqui a pouco a gente volta. (17h17). Pois é, nós voltamos aqui pela TV Horizonte.
Olha, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela aprovou um projeto de lei que autoriza o uso da Bíblia como recurso paradidático nas escolas municipais da cidade. Escola municipal, porque a Câmara Municipal, ela legisla a favor das coisas do município. Então, são as escolas da rede municipal de ensino, né? Me parece que pelo que eu entendi, esse projeto aprovado não vai chegar nas escolas estaduais, que aí teria que ser feito um projeto lá na Assembleia Legislativa pela mesma forma. Mas todo mundo já sabe, né, que o projeto foi aprovado e vai ter que ser sancionado ou não pelo prefeito. Mas a repórter Erlane Grace nos conta detalhes. Erlane. Conta pra gente! Olá, Cir! Olá, você que nos acompanha no Ei, gente! A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou um projeto de lei que promete esquentar os debates nas escolas. A proposta permite que a Bíblia seja usada como material complementar tanto nas instituições públicas quanto particulares da capital. O Conta pra gente foi às ruas ouvir as pessoas e a decisão divide opiniões. Tem gente que aprova a ideia, enquanto há outros que se preocupam com os limites entre educação e religião. Vamos acompanhar. É importante sim ter Bíblia na escola, por quê? Por questões de ensino, questão também de qualificação para as crianças também, que crianças normalmente não sabem. Então, tipo assim, passando para elas a questão do ensino, do estudo da Bíblia e tudo mais, isso é interessante para elas. Eu concordo sim, plenamente. Para mim, esse projeto de lei é um pouco absurdo, porque primeiro, né, o Brasil é um estado laico, a gente tem historicamente aí uma imposição, né, da religião católica no Brasil, e eu acho muito problemático o ensino religioso da Bíblia nas escolas, principalmente que no Brasil que a gente tem uma raiz, né, um contexto de muita intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana, e a gente vê que isso é um avanço de um fundamentalismo, né? Então, várias questões que a gente está vendo aí no Brasil hoje estão se valendo dessa imposição, né, religiosa, bíblica, e eu acho que é uma falta de respeito e, assim, né, dentro do Brasil, Estado laico, eu acho muito problemático o ensino da Bíblia nas escolas. Eu acho, assim, péssimo. Sou contra, totalmente. Minha opinião, acho que seria importante. Eu acho que quando eu era mais novo, antigamente, acredito nas escolas, antigamente tinha, acho que uma matéria específica sobre a Bíblia. Eu acho importante, mas eu acredito que seria viável os alunos quererem ter essa aula ou não. Eu acho que seria importante a opinião deles para tomar essa decisão de fato. Acho que tem que partir dos alunos em si. Eu sou permanentemente contra o uso da Bíblia como material didático complementar nas escolas. Inclusive, tenho um pouquinho de receio com essa matéria que existe no ensino fundamental de ensino religioso. Acho que devia ser trocado mais para a questão da uma matéria chamada ensinos sociais, ensinos filosóficos, ao invés do nome ensino religioso, já que perante a instituição nosso estado atualmente é laico, graças a Deus. E você, Acir, acha que a Bíblia deve estar na sala de aula, mesmo como material complementar? Conta pra gente. Conta pra gente. Olha, Erlane, eu não sei se ainda na justiça, se ainda há necessidade do sujeito fazer juramento com a mão na Bíblia, né? Na justiça, por exemplo, era assim, né? Não sei se ainda é, porque é muito tempo que eu não vejo um debate ou mesmo um julgamento, né? Eu sei que antigamente tinha esse negócio, né? O cara tinha que pôr a mão na Bíblia e jurar, né? Ali diante da Bíblia que ele ia contar a verdade, somente a verdade. Mas, estou dizendo isso aqui, o negócio é o seguinte, eu acho que o projeto autoriza, o projeto não impõe, o projeto autoriza. Se uma escola quiser, por exemplo, colocar lá um estudo da Bíblia, vamos hoje ver alguma coisa de Israel. Aliás, é uma coisa muito interessante, né? Só estudando a Bíblia que você vai chegar para conhecer e, pelo menos, saber o que está acontecendo lá no Oriente Médio com Israel, com os palestinos, né?
judeus, árabes, aquela coisa toda. Na Bíblia você aprende muito isso, né? Você tira naturalmente as suas conclusões, né? Mas vamos ouvir aqui o Luciano Gomes dos Santos, que é professor de Ciências Sociais e Teologia. O que ele acha? Vamos lá? Como as escolas devem lidar, né, com esta autorização? Será que é preciso uma regulamentação, alguma orientação para evitar aí uma série de conflitos dentro da própria sala de aula? O que é importante? Primeiro, o projeto de lei se tornar lei é uma autorização. Então, eu posso utilizar esse texto bíblico para uma leitura complementar, né, buscando ali, né, também essa riqueza, né, literária que traz ali esse texto bíblico nesse sentido. O ensino religioso ele tem que trazer hoje muito mais essa visão, né, de um aprendizado, do estudo, né, dessas tradições religiosas, desses textos, como uma forma não doutrinária, como uma forma de conhecimento para que possamos respeitar, né, ali cada ser humano, cada brasileiro e brasileira na sua diversidade religiosa. Então é um aprendizado, a convivência com a pluralidade de ideias, com a pluralidade de religião e de crenças. Então a regulamentação ela deve vir nesse sentido para, né, o diálogo, o cuidado e o respeito, que essa autorização não é uma imposição doutrinária, mas uma possibilidade entre tantos textos, né, estudar esse texto, né, e das mais diversas tradições religiosas. É isso aí que o professor está dizendo, né? Não é uma imposição, é uma autorização. E Bíblia é um conjunto de livros, né? A palavra Bíblia vem de biblioteca. Então, é onde você vai aprender, né, um pouco da história do mundo na Bíblia. É isso aí. Mas, André, e aí na Rede Catedral, aí na redação da Rede Catedral, quais são as informações novas? Vamos continuar falando sobre esse assunto, assim, porque o prefeito Álvaro Damião, ele deu uma declaração hoje pela manhã, durante a primeira reunião com o secretariado, depois que ele assumiu a prefeitura, após a morte do ex-prefeito Fuad Noman. O Álvaro Damião disse que ainda não analisou esse projeto aprovado pelos vereadores, que autoriza o uso da Bíblia como material complementar, né, em escolas de Belo Horizonte, tanto as escolas municipais como também as escolas particulares, tá? Assim, esse projeto tem essa amplitude aí. O Álvaro Damião deu uma deixa na sua fala, durante uma entrevista coletiva, dizendo que ele pretende, em projetos que são aprovados na Câmara e que não trazem nenhum tipo de custo aos cofres públicos da Prefeitura, ele pretende não meter a colher, não. Maioria aprovou, sentar, entender por que aprovou e aí dar continuidade, ou seja, não vetar esse tipo de projeto. Eu também, como eu já falei na semana passada, quando esse projeto da Flávia Borges foi aprovado, ele foi aprovado inclusive em segundo turno com 28 votos favoráveis, 8 contrários e 2 abstenções, ou seja, 2/3 da Câmara de Vereadores votou favorável a esse projeto. Eu disse que o Álvaro Damião, a tendência é que realmente ele sancionasse o projeto de lei para não haver nenhum tipo de problema, nem com a bancada evangélica e nem com a família árabe. E eu acho que depois dessa declaração, para bom entendedor, um pigo aí não é letra não, né, Assi? É alfabeto, né? É porque, naturalmente, os projetos, isso desde a época do militarismo, né, do regime militar, desde aquela época, qualquer tipo de projeto que aumentasse despesas já era inconstitucional. E hoje continua valendo isso, Continua valendo. Então, quer dizer, não vai aumentar despesa nenhuma, né? Todo mundo tem uma Bíblia, né? Exatamente. E não vai sair do cofre do município comprar a Bíblia. A questão do projeto versa única e exclusivamente sobre a liberação, a autorização para que as escolas usem, sobre o seu consentimento ou não, a questão do texto bíblico aí como material complementar, né? Por causa disso, em muitos lugares, né, que tinha lá um crucifixo, às vezes, né, na sala, né, esse crucifixo foi tirado porque não podia, porque isso aqui era ser católico, era ser cristão, não sei o quê e tal. Tem muita gente que começou a criar casos com isso, né?
E muitos crucifixos foram tirados das salas de juízes, das salas de escola e essas coisas todas, né? Felizmente, né? Exatamente. Mas eu acho que tudo que soma, né? E aprender um estudo da Bíblia, né? Não é para ser religião, é porque é importante você saber, conhecer o que é a Bíblia, né? De que ela fala, não é verdade? E provavelmente quem vai acabar adotando a Bíblia como material paradidático deve ser as escolas confessionais, né? Pelo menos claro, é isso mas que é a tendência, isso aí já né? tem escola isso de religião. Isso já tem, né? Então já tem, não vai fazer muita diferença, não? É isso aí. Beleza. Agora eu vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. André, daqui a pouco a gente volta, até já! Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado. Somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com o moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, pega o seu telefone aí, ligue para a Oral Sim, 2117 3300. Quando você liga, alguém vai te atender lá na Oral Sim, naturalmente, e você vai marcar a sua primeira consulta. Você pode fazer uma consulta, uma ampla consulta, gratuitamente, com todos os exames possíveis que eles terão que fazer para saber o que tem que fazer na sua boca, né? Qual o serviço que vai ter que ser feito. Você pode fazer simplesmente um tratamento dentário, um periodontia, você pode fazer uma dentadura, você pode fazer um rote, você pode fazer, inclusive, um implante dentário. Aliás, um implante dentário lá na Oral Sim, veja só, hein? Pode ser superior, todos os dentes superior da sua boca, ou os inferiores, por apenas R$ 13.500, se não houver necessidade de fazer enxerto ósseo. Se não tiver que fazer enxerto ósseo, é apenas R$ 13.500 e você paga em 18 prestações. Olha aí, 18 vezes. Também se você quer pôr simplesmente uma justa posição, como chamavam antigamente a dentadura, né? Você pode pôr uma dentadura, eles têm lá todo o serviço para fazer a melhor dentadura para você. E outra coisa, por apenas R$ 2.640, em 6 vezes. Tá legal? Você pode fazer todo o tratamento dentário lá na Oral Sim. Agora você tem que ligar. 2117 3300. 2117 3300. Ligue, marque a sua consulta com 2 endereços, ali na Pedro II, esquina com Ervalha, ali do lado da Cantina Minas Goiás, e também na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. Tem Oral Sim para você também. Tá legal? Pois é. Agora nós vamos com a nossa Suelen Ogando. E vamos falar de assistência jurídica, né, Suelen? Ei, você sabia? Ei, você sabia? A Defensoria Pública é o órgão responsável por fornecer assistência jurídica gratuita às pessoas que não podem pagar por um advogado. E este serviço, ele é integral e abrange honorários, tá, gente? Custos judiciais e outras despesas relacionadas ao processo. O atendimento é feito em unidades espalhadas por todo o país, então é lógico que em Belo Horizonte também tem, então se atente, tá, pessoal? Temos também as universidades, como a UFMG e a PUC Minas, que disponibilizam o serviço para as comunidades.
No Serviço de Assistência Jurídica da PUC Minas, que fica no Coração Eucarístico, as marcações normalmente são realizadas no início de cada semestre, até o preenchimento total das vagas. E o cadastramento pode ser feito aos interessados. No atendimento em questão está disponibilizado, gente, por meio de distribuição de senhas, sempre às segundas-feiras, a partir das 8 da manhã. E às terças-feiras, a partir das 2 da tarde. Atualmente, o SAG existe nas seguintes unidades da PUC Minas, no Coração Eucarístico, tem Contagem, Betim, São Gabriel, Barreiro, Poços de Caldas e Arcos. E cada unidade tem o seu calendário próprio, então se atente a isso, ok? Os interessados precisam levar no momento do cadastramento a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. O atendimento é exclusivo à população carente, ok? E o SAG atende a todas as causas, exceto trabalhistas e previdenciárias. O agendamento ele é marcado dia e horário para a exposição do problema, ok? O SAG da PUC Minas, no Coração Eucarístico, está localizado na rua Dom José Pereira Lara, 339, no bairro Coração Eucarístico, próximo ao campus da PUC Minas, tá? Os telefones para contato são: o DDD é 31, tá? Então é o 3319 9936 ou o 031 3319 9935. É isso aí, aproveite e fique ligado, não é mesmo, Acir? Ei, você sabia? Pois é, eu quero lembrar aqui de um advogado que eu conheci, foi muito meu amigo, Mauro Pereira Cândido. Estaria aniversariando nesse mês de abril. O Mauro trabalhou durante muitos anos como advogado da assistência jurídica da Prefeitura de Contagem e da Defensoria Pública da Prefeitura de Contagem. E nunca pegou uma causa particular. Ele sempre só trabalhava para as pessoas mais pobres e ele falava: quem paga o meu salário é a Prefeitura, é a Defensoria Pública da Prefeitura. Então, eu aqui não faço, nunca atendeu um cliente que não fosse pela Defensoria Pública de Contagem. Foi assim até se aposentar e até depois falecer, né? Eu tenho um amigo também, doutor Ivan Jansen, foi secretário de Saúde de Sabará, grande médico, também nunca teve um consultório particular, sempre atendeu as pessoas no Serviço Público de Saúde. Uma coisa interessante, né? E assim foi toda a vida, até se aposentar e ainda continua trabalhando. Pediu ao prefeito de Sabará para continuar trabalhando, porque não aguenta ficar fora do serviço dele. Continua trabalhando lá com a sua pastinha de médico todo dia de manhã, lá numa dependência de um posto de saúde da Prefeitura de Sabará. Fica aí o meu abraço ao doutor Ivan Jansen também. Mas agora vamos com o nosso... vamos aqui com a entrevista. Estamos recebendo aqui o Eliezer Ribeiro, que é cientista social, especialista em inteligência artificial e acaba de lançar um livro na era da inteligência artificial e a nova economia, e vai explicar como a inteligência artificial está mudando o mundo do trabalho, das empresas e a relação com a economia. Não é isso aí? Eliezer Ribeiro, prazer em recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, Acir, uma alegria muito grande estar aqui com vocês no programa. Pois é, você escreveu um livro sobre inteligência artificial, o que ela está sendo benéfica para a nossa sociedade hoje? É isso aí, a inteligência artificial ela traz muitos impactos, Acir, positivos e negativos. Nós precisamos ponderar todos esses impactos, né? Está no livro, a primeira parte do livro eu falo sobre a IA tradicional, que é aquela treinada para fazer uma coisa só. Que, por exemplo, uma IA treinada para jogar xadrez, ou treinada para prever o clima, ou para prever uma demanda. E também a IA generativa, que explodiu agora, né? A gente estava até conversando antes sobre o ChatGPT, onde você joga lá o texto e você tem uma conversa com ela, parecendo que é com um humano. Ela gera coisas assim como... O Alexa é isso hoje? A Alexa é um tipo de inteligência artificial, mas ela não é generativa, porque ela só responde aquilo que ela foi treinada, ela só faz aquilo ali. Ela foi mandada a fazer, né? Exatamente. A IA generativa, ela cria, né? Então, a Alexa é um tipo de inteligência artificial também. Quando vai se falar de inteligência artificial, é um grande guarda-chuva onde tem muita coisa debaixo, tá? E isso tem um impacto muito grande hoje porque vai afetar modos de produção, formas de organização do trabalho. A segunda parte do livro eu falo do impacto econômico disso, numa nova economia.
que nova economia é essa? Uma economia digital, uma economia de plataforma, uma economia de experiência. E aí eu vou descrevendo todo esse processo como que a inteligência artificial pode estar aliada a novos negócios e novas oportunidades. Pois é, eu gostaria muito de que você conversasse agora com nossos telespectadores também, né? Porque a gente, quando fala em inteligência artificial, você fica falando em coisas assim. Ué, a primeira coisa que o cara pensa é o seguinte aqui: a inteligência artificial me põe falando coisas que eu nunca falei, com a minha voz. Né? Sim. Né? Tem essa coisa, né? Sim. Quer dizer, ela pode ser por bem ou por mal, né? É isso aí. Se a gente tem, por exemplo, gravado o seu, né? Tá aí na rede, o histórico seu falando, a gente consegue treinar uma fala da agora para frente, você falando um outro texto que não é você que falou, mas está ali, como a sua imagem, o seu tom de voz, o seu timbre, tudo isso hoje pode ser treinado numa inteligência para ser reproduzido adiante. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter muito forte é o deepfake, ser enganado por aquilo que a gente está vendo, achando que é verdade, e, na verdade, aquilo foi criado por uma pessoa com outra intenção. Será que a inteligência artificial vai chegar, por exemplo, a colocar o Orlando Silva dos anos 30 cantando agora com totalmente com uma orquestração toda nova? Será que vai acontecer isso? Se a gente pega a voz dele lá atrás e coloca num algoritmo para treinar isso, a gente cria uma nova música, ele cantando uma nova música. A gente viu agora, o ano passado, né, o clipe da Elis Regina, né? Com a Kombi, né? A Kombi estava restaurando, relançando a Kombi, e aí reviveram a Elis Regina cantando uma música com a filha dela. Na economia, você falou que na economia é para o bem e para o mal. É isso aí. Na economia, para o bem e para o mal. A gente tem os impactos negativos, que é transformações de alguns pontos de trabalho, e a gente tem, de outra maneira, criando novas formas de trabalho. Então, por exemplo, o advogado hoje, a gente vai ter o advogado trabalhando com questões autorais para a inteligência artificial que não tinha antes. A gente vai ter, por exemplo, os chatbots que atendentes de uma série de empresas que não vão precisar mais ter um chatbot, não vai ter um atendente humano do outro lado, mas um chatbot que atende e que, às vezes, tira alguns empregos. Então, assim, é importante pensar que ela tem impactos positivos e negativos e a gente precisa equilibrar isso. Eu fico pensando aqui na China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Muita né? gente. Muita gente, né? E que é hoje um país muito moderno, né? Nessa informática, toda essa coisa nova que surgiu. E como é que a China vai fazer, irmão? Lá tem que ter emprego para todo mundo. A gente está percebendo que, por exemplo, as IAs generativas, elas têm um treinamento humano. Então, tem alguém ali pegando aqueles textos e falando assim, esse texto é bom, esse texto não é bom, esse texto é bom, esse texto não é bom. Para quando eu chegar ali e jogar assim, me gera um texto sobre isso. Tem um aprendizado humano lá atrás, e aí você imagina, tem um trabalho humano ali que não tinha até pouco tempo atrás e que agora passa a ter. Então, o que a gente está percebendo é que vai ter um período de transição. A inteligência artificial, eu acredito que o impacto é tamanho como a eletricidade, ou como a internet, ou como o smartphone que a gente teve a partir de 2006, né, o lançamento do smartphone. Impacta diversos setores. Pois é, será que a inteligência artificial, né, vai chegar ao ponto de a gente evitar uma guerra? Bom, a gente espera que ela nos ajude nisso, esclarecendo e trazendo informação a respeito disso. Porque, né, cada vez que a gente fica mais moderno, parece que nós não tínhamos que ter guerra, não tinha que ter essas explosões que a gente ouve por aí, né? Né? Inclusive as agressões, né? Né? Mas o seu livro traz muita coisa interessante. E como é que ele vai ser lançado? Já foi lançado? Ele foi lançado. Aqui tem, né, o patrocínio da empresa que eu trabalho, a Provider, e ele vai ser comercializado através da plataforma Amazon. Então, ele já está lá na plataforma Amazon. Se quiser comprar ele digitalmente, tem lá. E aí você pode comprar ele em formato físico ou impresso. E você está fazendo, o seu trabalho é um trabalho que você está mostrando como é que a economia vai se posicionar a partir de agora. Né? Não só a economia, mas todos os ramos de atividade, né? Exatamente. Eu procuro analisar de maneira ampla como que o impacto é de maneira geral. Então, assim, tanto no setor automobilístico quanto no setor de entretenimento. Então, assim, não tem... É difícil a gente pensar, por exemplo, a agricultura
que tem muita mão de obra e que é muito extensivo, ele também tem um impacto da inteligência artificial. A gente vê, por exemplo, hoje plantações sendo gerenciadas por drones, mapeamentos das plantações e como que se ordena a drenagem daquela lavoura, ou então os pesticidas daquela lavoura, são todos controlados via inteligência artificial. Então, o impacto é amplo em diversos setores. Para terminar, a inteligência artificial não vai prejudicar, por exemplo, os relacionamentos pessoais. Aí tem que ser pessoal mesmo, né? eu brinco... Um amor entre um homem e uma mulher vai continuar sendo como antigamente, né? Eu brinco que, assim, nós é que temos que fazer a inteligência artificial trabalhar a nosso favor, não a gente trabalhar para ela. O impacto nos seres humanos, ele vai acontecer, como a gente viu, por exemplo, tem um filme, Ela, onde o cara conversa com uma inteligência artificial e se apaixona por ela. E aí, assim, qual que é o limite disso, né? Então, assim, nós temos que fazer essa inteligência artificial trabalhar a favor da gente. Eu acredito que no futuro, igual hoje, a gente tem a rosquinha de nata artesanal, não é? A gente tem o produto que é natural, né? A gente vai caminhar para daqui uns dias ter, por exemplo, o filme que não foi feito com inteligência artificial e o filme que foi feito com inteligência artificial. Nós vamos poder também valorizar aquilo que é mais humano. Então, aliás, o cinema, né, já usou essa inteligência artificial há mais tempo, né? Usa muito. Então, espero que... Já foi feito o lançamento do livro, né? Já foi feito. Quem quiser, o livro já está comercializado já. Falou, tá beleza. Eu vou chamar com o André aqui. André Santos, está lá na redação da Rede Catedral, falando conosco, André. Novidades? Olha só, se um estudo feito pelo Grupo Polos da Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais revelou que Belo Horizonte é a terceira capital do país com maior número de pessoas em situação de rua. De acordo com esse levantamento, são 14.454 pessoas que vivem nessa condição em Belo Horizonte e deixando a capital mineira somente atrás de São Paulo, que tem mais de 96 mil pessoas em situação de rua, e também do Rio de Janeiro, com 21.764 pessoas em situação de rua. E essa condição de um maior número de pessoas em situação de rua também está revelando debates muito intensos lá na Câmara de Vereadores, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Hoje, pela manhã, a Comissão de Direitos Humanos, Habitação, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor discutiu um projeto de lei de autoria do vereador Braulio Lara, do Partido Novo, que colocaria uma condição de internação involuntária a dependentes químicos. Vamos ouvir o vereador Braulio Lara na defesa desse projeto. Coloca no ar. O projeto de lei traz soluções reais para um problema que está na nossa cidade. O número de pessoas em situação de rua cresceu mais de 50% nos últimos 7 anos e várias dessas pessoas que estão nas ruas são dependentes químicos de álcool e drogas. O grupo de pesquisas da UFMG, Polos de Cidadania, divulgou agora na última segunda-feira que o número de pessoas em situação de rua de Belo Horizonte já passa dos 14 mil. É isso mesmo, 14 mil pessoas vivem nas ruas. E na última audiência pública, as pessoas que vieram criticar o projeto são aqueles mesmos de sempre, aqueles grupos políticos que querem defender as pessoas na miséria, as pessoas nas ruas. Eu diria, existe em BH a indústria da miséria, e esses são aqueles que querem manter as coisas como estão. É importantíssimo que a gente tenha políticas públicas para reduzir os problemas dessas pessoas nas ruas, mas não normalizando a questão delas estarem viciadas em drogas, estarem dependentes de outras substâncias químicas e não serem conduzidas para o caminho correto. Precisamos de fazer políticas públicas que restaurem a dignidade da vida dessas pessoas. E é isso que a gente busca, é isso que a gente quer. Então, vamos continuar falando. Morar na rua não é normal. E agora, com esse tipo de projeto, a gente tem como tirar pessoas das drogas e levá-las para uma vida digna, para elas sim, com um trabalho, com o seu emprego, restaurar a possibilidade de ter uma vida digna. E assim, durante essa audiência pública, o vereador Pedro Patrus, do PT, que liderou essa audiência, diz que esse projeto defendido pelo Braulio Lara fere os princípios da dignidade humana
garantidos pela Constituição Federal e que também seria um projeto para higienizar a capital mineira. Vamos ouvir. Esse projeto que atinge e ignora completamente a dignidade do ser humano na cidade de Belo Horizonte. Sabemos que esse projeto foi pensado e criado muito na população em situação de rua e, junto com ele, pega a caneta e anota. Tem um outro projeto, 173 de 2025, que dispõe sobre a desobstrução de vias públicas e passeios da cidade de Belo Horizonte. Esse projeto atinge tanto a questão da população de rua quanto a questão da rede de saúde mental da nossa cidade. Então, hoje é uma audiência potente nesse sentido e eu acho que nós precisamos, de todas as formas, nos organizar para essa luta que vai vir na cidade de Belo Horizonte. Vai dar pano para manga, viu, Assi? Eu fico pensando o seguinte, né, irmão? Eu acho que tem certas coisas, você tem um parente em casa que não quer fazer um tratamento médico qualquer, você às vezes o leva ao hospital, à consulta, né, sem que ele gostaria de ir, né? Ah, eu não quero ir não quero ir. Você tem que, às vezes a mulher cumpre muito esse papel, né, de o marido não quer, ela vai, não, você vai ter que ir, tal, etc, tal, e assim salva o sujeito de um mal maior, não é verdade? Eu acho que, eu acho que nós temos que ser mais impositivos, né, com as pessoas que estão em situação muito difícil e que não vão simplesmente deixá-los na rua, vai resolver alguma coisa. Eles vão continuar pior a cada dia, não é verdade? E é muito, muito bonito você falar que cada um tem o seu direito, mas eu vou dizer, né, se leva lá para a casa da frente da casa do vereador, ele não vai gostar, infelizmente, né? Daqui a pouco a gente volta, né? Até já. Voltamos aqui pela Rede Catedral, pela TV Horizonte. André, quais são as últimas novidades de hoje, André? Assi tem graninha extra para os cerca de 3.800.000 trabalhadores com carteira assinada, nascidos entre março e abril e que ganham até 2 salários mínimos. Esse pessoal pode sacar já a partir de hoje o abono salarial do PIS e do PASEP para 2025, relacionado ao ano base de 2023. Essa quantia está disponível no aplicativo Carteira Digital de Trabalho Digital e também no portal gov.br. Ao todo, a Caixa Econômica Federal vai liberar somente esse mês 4,5 bilhões de reais. Graninha essa, quem está com saláriozinho, a graninha apertada, pode sacar já a partir de hoje esse abono salarial. Um salário mínimo faz uma diferençazinha boa, né, assim? Claro, o salário mínimo já ajuda muito, né, irmão? Dá para dar uma aquecida, não só no comércio, né? Até o comércio popular, né? Mas também dá uma ajuda muito grande para aqueles que, com esse dinheirinho, vai aumentar mais a gordura dentro de casa, não é isso? Exatamente, poder comprar uma carninha, por aí vai, coisa, porque né? a carne tá braba comprar. Dá para fazer né? até um churrasquinho, né, irmão? Isso aí já é luxo demais, né, assim? Beleza. André, amanhã a gente volta. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço para todo mundo. Um abraço para você. E amanhã a gente está aqui novamente a partir das 17 horas. E não se esqueça, hein? Às 19 horas tem Placar Horizonte com o nosso querido Leonardo Ângelo. E agora nós temos o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, com Mãe Maria. Vamos rezar junto com ele. Até lá.